Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre os reinos da África, tá bom? Então, pega a apostila de vocês, abram na página 20 e vamos lá. Quando a gente fala em reinos da África, é porque alguns lugares, né, desse continente africano formavam alguns reinos, né? E esses reinos, eles eram governados por um rei, né? Já outros lugares eram conhecidos como impérios porque quem governava esses impérios eram governantes bem poderosos, né? Bem aí com bastante poder. Aí abaixo a gente tem uma imagem do continente africano, né? Do mapinha do continente africano. E a gente observa aí vários países que pertencem a a gente leu um textinho na nossa aula anterior que tinha alguns nomes de países, né, presentes aí no continente africano. E agora a gente vai continuar vendo algum desses nomes, né, e a gente vai ver que eles pertencem ao continente africano, tá? E observem, né, aí no mapinha do continente africano, né, que tem o país aqui, né, com o nome de Etiópia, que foi onde surgiu um produto muito consumido no nosso país atualmente, que é o café, né? O café surgiu lá na Etiópia, no continente africano. Então a gente vê a importância, né? A gente consegue perceber a importância que esse produto tem hoje no nosso país, tá bom? E lá no nosso primeiro bimestre, né, quando a gente ainda estava em sala, a gente estudou um pouquinho sobre a fundação das primeiras cidades. Então, a gente entendeu, estudou que as primeiras cidades elas eram fundadas aí próximas aos rios, por conta aí dos benefícios que essa água trazia para eles, né, que era necessária para a vida deles. Então, através da água, né, dos rios, eles conseguiam obter alimentos, o exemplo é o peixe, né? Eles conseguiam obter esse alimento, eles conseguiam cultivar, né, os alimentos, né, as plantações, eles conseguiam irrigar essas plantações e também eles conseguiam ter o acesso a essa água mais fácil, né? Tornava muito mais fácil esse acesso à água para eles tomarem, né? Para eles beberem, para eles cultivarem os alimentos, para eles conseguirem sobreviver. Então, como eles estavam próximos aos rios, eles tinham aí o acesso muito fácil, né? E rápido dessa água, né? O que facilitava a vida deles. E a gente estudou também, né, que os egípcios, eles construíam suas cidades, suas moradias próximas ao rio Nilo, um rio muito conhecido no Egito, né? E eles utilizavam aí pedra e barro para fazer as suas construções, né? E aí abaixo na imagem a gente tem um egípcio, né, utilizando aí argila, que era misturada a água e palha, e depois ela era molhada em formato de tijolos e eram secas, né, expostas ao sol para secar. Então, através disso, eles, através desses materiais, desses elementos, eles conseguiam fazer suas construções. Então, a gente entendeu que os reinos da África eram chamados assim, né, por conta de que esse reino ele era governado por um rei, né? E esses reinos eles eram formados aí por aldeias, por cidades e por uma cidade principal, sendo que as aldeias, né, são a base estrutural aí dos estados africanos, né? E outra coisa também muito importante é que, assim como os indígenas utilizavam os recursos naturais disponíveis para construir aí suas moradias, os africanos também faziam isso, né? Eles utilizavam aí os recursos naturais para eles construírem edifícios, palácios, templos, né? Entre outros. E aí na página 21 a gente tem algumas imagens que estão representando aí algumas dessas construções dos africanos em alguns lugares aí do lado do continente africano, né? Aí na primeira imagem a gente tem a Igreja Casa de São Jorge, que foi escavada nas pedras durante a vigência do Império Axum, né? Aproximadamente em 1000 anos. E na atualidade a região corresponde à cidade de Lalibela, na Etiópia. Lembra da Etiópia, lá no nosso país da Etiópia, onde foi descoberto o café, né? Esse produto tão consumido aí no nosso país? Então, e ao lado nós temos uma construção que está localizada lá na cidade de Tombuctu, tá? No Mali. E nesse conjunto aí dessas construções, né, encontra-se a mesquita, uma biblioteca e uma das universidades mais antigas do mundo, né? E essa universidade mais antiga do mundo era conhecida como a Universidade de Sankoré, né? E dentro dessa universidade aí tinha uma biblioteca que havia milhares de livros, muitos e muitos e muitos livros, pessoal. E os estudantes dessa universidade, eles utilizavam turbantes de cores diferentes para aí diferenciar, né, o nível de ensino que a criança estava,
né? Imagina então, terceiro, quarto e quinto ano, que são as turmas que a tia Lívia dá aula, né? Do terceiro ano, por exemplo, vocês utilizariam um turbante amarelo, o quarto ano utilizaria um turbante roxo e o quinto ano utilizaria um turbante verde, né? Eles utilizariam essa cor de turbante. Então, era diferente as cores de acordo com o nível de ensino que a criança estava, né? Outra coisa muito interessante é que as aulas eram aplicadas ao ar livre, né, em um pátio. Então, olha que legal, né? Nós fazemos algumas aulinhas ao ar livre, às vezes, né, no pátio, quando a gente estava na nossa escola, né? E se Deus quiser, a gente vai voltar para lá e vai fazer umas aulinhas diferenciadas, assim. E um dos conteúdos, né, alguns conteúdos que eles estudavam aí eram relacionados à matemática, geografia e história, né, que é a matéria que a tia Lívia dá. E também eles estudavam astronomia, né, que é uma coisa diferente da que a gente estuda, e também estudavam o Alcorão, né, que eram parte aí do conteúdo deles. Quando a gente fala em astronomia, a gente está falando que eles estudavam sobre a ciência que estuda os astros, pessoal. Então, eles estudavam aí as estrelas, os planetas, né? Que é muito útil para navegação e orientação do espaço. E eles também estudavam sobre o Alcorão, que era aí o livro sagrado dos muçulmanos, que é, né? Virando aí na página 22, na seção Conectando com, tem algumas atividades para vocês fazerem, tá? Então, tá falando aí, como a gente viu, muitos povos africanos utilizavam recursos naturais para produzir instrumentos de trabalho, materiais para construção, tecidos e joias também. Então, aí na questão 1, tá pedindo para vocês irem lá no material de apoio, na página 3. Esse material aqui, ó, que está abaixo dos xerimbabos que vocês fizeram aquele joguinho, lembra? E vocês vão destacar essas imagens de recursos naturais e tecnologias e colar na sequência correta para mostrar o resultado do trabalho dos indivíduos Banto e Yorubá representados, né? Que são aí algumas etnias africanas, né, pessoal? Então, aí vocês têm a legendas com esses quadradinhos em branco, a legenda, através da legenda vocês vão conseguir identificar, né, direitinho os desenhos e vão colar nos lugares corretos de acordo com a legenda. E, né, colar na sequência correta. Depois, né, que vocês fizeram essa colagem, vocês vão responder: quais dos materiais representados poderiam ser usados para proteger uma cidade? Escreva 2 exemplos. E questão 2, no município onde você mora, que matéria-prima é usada na construção de moradias? Existem construções feitas de adobe? Então, vocês vão ver, né? Ver com o papai, com a mamãe, pesquisar se for preciso, com a ajudinha aí do responsável. E vocês vão responder essa questão aí para mim, tá bom? E adobe, pessoal, é como se fosse aqueles tijolinhos de barro, tá bom? Aí, ao lado, no quadrinho, você sabia? Tá falando que a Mina foi a primeira rainha de Zaria, que é uma atual região lá na Nigéria, no continente africano. E essa rainha participou, né, de muitas batalhas porque ela desejava ampliar, aumentar o seu território, né, que era muito rico. E onde, dentro desse território, né, ela comercializava aí sal e cavalos. E os povos africanos, eles realizavam o escambo, né, que é essa troca de mercadoria aí, sem utilizar a moeda. Então, eles trocavam os produtos para eles conseguirem diversos tipos de produtos, aí, como metais, como algodão, né, sal e outros alimentos também, por exemplo. Então, se uma família, né, um povo tivesse precisando aí de sal, mas eles não tinham, né, como obter esse sal, mas outro povo tinha. Então, esse povo que queria o sal, eles tinham o algodão. E o outro povo queria o algodão. Então, eles trocavam essas mercadorias, né, esses produtos, e assim, né, eles conseguiam diversificar aí os produtos que eles tinham, né? Eles conseguiam obter mais produtos assim, fazendo essa troca de produtos, né, entre eles, que era conhecido aí como escambo, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivo On para a tia Lívia corrigir, tá bom? Então, um beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!